Sabendo que estão até contrabandeando essa medicação, vamos otimizar o uso dela? Meu nome é Luciano, sou médico de família e comunidade, nutrólogo, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tão famosa caneta Monjarro, que é a tirzepatida, uma medicação que vem para auxiliar no tratamento da obesidade, também do diabetes, que a gente vai conhecer um pouco mais durante esse vídeo. Mas afinal, o que é esse Monjarro, ou Monjaro, né? Ele é um análogo de GLP-1 e GIP. O que isso quer dizer? O GIP e o GLP-1 são dois hormônios que a gente tem com produção pelo intestino. O GIP por uma porção mais de cima do intestino delgado ali, né, o duodeno, e o GLP-1 lá pelo ilho. Esses hormônios, eles têm várias funções no nosso corpo, mas principalmente associados à questão do controle gástrico, da saciedade, de vários aspectos sobre o nosso controle do apetite e também desse controle gástrico. Uma vez que ele tem essa ação, ele tem como consequência vários pontos que são positivos quando a gente fala do controle da obesidade. Um deles é o retardo do esvaziamento gástrico. O que é isso? Uma vez que a gente come, a gente consegue manter mais tempo esse alimento no estômago e com isso a saciedade se mantém por mais tempo. Outro ponto, ele tem uma ação central também, ou seja, ele tem uma ação de ligação com o nosso sistema nervoso central, fazendo com que a gente tenha um apetite diminuído. Ele tem uma função de cardioproteção também, neuroproteção. Então é uma medicação que tem vários mecanismos de ação que são importantes para a obesidade. Quando a gente fala de canetas, logo você deve lembrar da Victoza, do Saxenda, também agora por último do Ozempic ou do Wegovy. E o que eles têm a ver? O Ozempic, que é a semaglutida, ele é um análogo de GLP-1 apenas. Já a tirzepatida, que é o Monjarro, ele é um análogo de GLP-1 e de GIP. Então ele tem uma ação dual, uma dupla ação. E isso se nota também até nos próprios estudos. Com o Monjarro, a gente teve uma redução nos estudos mais recentes, que é o caso do Sormon 4, que mostram que a gente teve uma perda, uma redução de 26% do peso total em 88 semanas nesse estudo, uma média, né? E quando a gente compara, por exemplo, em 72 semanas o efeito da semaglutida, que é o Ozempic, já com o Monjarro, a gente nota que o Monjarro ele teve uma perda de 47% em média, maior do que o Ozempic. Então a gente nota que ela é uma medicação que tem uma ação importantíssima para a obesidade. Ela é uma medicação regularizada aqui no Brasil, a Anvisa liberou ela em setembro de 2023, então a gente vai começar a comercializar muito em breve ela. A gente já tem notado na internet, na mídia, falando sobre ela, algumas pessoas utilizando, mas esses usos eles vêm com canetas que vêm fora do Brasil, principalmente dos Estados Unidos, de outras localidades. Então a gente ainda não tem uma comercialização ativa aqui. Vale a pena a gente ter o cuidado com isso, tá? Porque há muito contrabando e com isso também há uma produção de forma indiscriminada dessa medicação, com riscos para a saúde. Uma vez é a gente ter o consumo de uma medicação que vem direto do laboratório, outra coisa são produções que não sempre vão ter o controle como o laboratório produtor tem. Quando a gente fala em obesidade, qual o limiar de tratamento? Para categorizar, a gente pensa no tratamento da obesidade quando o IMC está ali acima de 30 ou quando o IMC está acima de 27 com comorbidades, hipertensão, apneia do sono, várias outras comorbidades possíveis. Mas a gente entendeu que o efeito do Monjarro ele é mais intenso que o efeito semaglutida para perda de peso. Mas os efeitos colaterais também? Sim, tá? Os efeitos colaterais que a gente tem visto no Monjarro, eles são mais intensos do que no Ozempic, que é o caso da semaglutida ali. Então a gente tem uma média nos estudos de cerca de 40%, ou seja, 4 em cada 10 que utilizam tendo um efeito de náusea e 2 em cada 10 tendo efeito de diarreia ou constipação, 1 em cada 10 tendo um efeito de vômitos. Então é uma medicação com vários efeitos, principalmente gastrointestinais, pois é ali a atuação principal da medicação. Mas como que a gente utiliza essa medicação? O Monjarro ele é utilizado como uma caneta autoaplicadora. Como assim? Uma vez que você tira a capa de baixo da caneta, você libera em cima o dosador da marcação vermelha para verde e cada aplicação você faz em contato com uma área de subcutânea, ou seja, de gordura, geralmente em volta do umbigo, tá? E aperta a liberação dessa caneta e com isso a gente tem ali uma liberação durante em torno de 10 segundos da dose semanal. As dosagens começam das canetas em 2,5 miligramas e vão escalonando entre 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15 miligramas. Os estudos
estudos com maior efetividade trouxeram para tirzepatida, Monjarro, de 15 miligramas. Então vale a pena a gente saber que esses estudos basearam na dosagem total final. A aplicação ela é semanal, então a gente começa com essas aplicações dessas doses semanais. Cada caneta ela tem já uma autoaplicação preparada para 4 semanas, né, 4 aplicações, e dessa forma a gente vai escalonando conforme a necessidade do tratamento. Uma vez que essa caneta ela vai chegar no Brasil estimado entre R$ 1.700 e R$ 4.000 a aplicação, né, o esquema mensal das 4 aplicações semanais, então vale a pena a gente otimizar esse tratamento, porque uma vez que a gente olha esses resultados, a gente pode imaginar, poxa, mas um resultado muito semelhante a quase uma bariátrica. Mas, assim como a bariátrica, a gente tem um ponto que a gente tem que ter um cuidado, que é a questão do rebote. Uma vez que a gente não trata a obesidade como um todo, de forma multidisciplinar, a gente não consegue manter esses resultados após cessar esse tratamento. Então vamos lá para algumas orientações que são cruciais para a gente conseguir valorizar esse tratamento, ter um resultado efetivo e manutenção do peso perdido, que é o que importa. Primeiro ponto, dieta fracionada para uma maior aceitação. Como assim? Uma vez que você tem uma diminuição desse esvaziamento gástrico, vai ser mais difícil você tolerar refeições maiores. Então, vale a pena você durante o dia fracionar, comer menos quantidade mais vezes durante o dia. Outro aspecto, é muito comum com a perda de peso tão agressiva, a gente perder uma quantidade de músculo muito importante. Uma vez que a gente está perdendo peso, a gente não está perdendo só gordura, a gente perde gordura, perde água, perde muscularidade. Para a gente manter essa muscularidade, o ideal seria exercícios resistidos, que é o caso da musculação, do pilates. Esses exercícios eles ajudam a manter essa nossa massa magra durante o tratamento, porque afinal, quando encerrar o uso da medicação, quem vai manter o nosso metabolismo basal, ou seja, a nossa queima de energia, vai ser o músculo. Se ele vai embora, entre aspas, durante o tratamento, a gente vai perdendo essa fornalha de energia, esse gasto energético que a gente tem. Tenha uma atenção para esse ponto. Outra dica, fracione a proteína. Como assim? Lembre-se, a medicação ela já gera um aumento de saciedade muito grande. E a proteína, ela faz parte da formação do músculo. Se eu tenho ali já um consumo diminuído dos alimentos e menos ainda da proteína, eu vou acabar perdendo mais esse músculo e perdendo também um aspecto da saciedade. Então divida essa proteína durante as refeições para que você tenha um consumo adequado e mantenha mais essa massa magra durante o tratamento. Por fim, e não menos importante, pelo contrário, cuide dos problemas de base, vamos dizer assim. Como assim? Se você evoluiu com um processo de obesidade ou sobrepeso, isso teve um porquê. Geralmente não é uma causa única. A gente tem vários fatores envolvidos. Tem um aspecto psicológico, tem um aspecto genético, tem um aspecto de hábitos, principalmente, que é a questão de não praticar exercício físico ou praticar numa quantidade menor, seja questão de hábitos alimentares. Então, são várias somas de aspectos, de questões que geram como consequência a obesidade. Se você não trabalhar esses aspectos durante o tratamento, ao final a chance de rebote ela é muito maior. Então olhe para si, olhe para como esse tratamento pode ser feito para você conseguir evoluir durante esse período e assim otimizar o resultado do tratamento, mantendo ele depois. E aí, você já pensou em utilizar o Monjarro? Tem alguém que está utilizando próximo a você? Manda esse vídeo para quem tem dúvidas sobre esse tema. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e vamos desmistificando a medicina. E qualquer dúvida, estamos aqui sempre. Saúde para todos, vamos juntos nessa jornada.